Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso do T-Flex CAM e o tópico para a lição de hoje vai ser a fresagem 3D, a maquinação 3D, portanto, neste caso vai ser a parte 3, portanto, vamos continuar a ver opções desta maquinação 3D. Vimos nas lições anteriores já algumas opções, mais em concreto na lição anterior a parte do desbaste, e vamos ver agora o segundo modo, portanto, que tem a ver com o acabamento, que eu chamo Finish Milling, ou maquinação de acabamento, e que no programa é chamada de Fine Milling. Estamos na mesma dentro do Boundary 3D Milling, portanto, e vamos aqui para este modo. Vou usar uma geometria que já usámos também na lição anterior, mas para efeitos julgo que tem aqui casos interessantes para podermos ver como é que isto funciona. Portanto, Fine Milling e processa-se de modo similar àquilo que já vimos. Portanto, vou escolher a minha peça. Cá está ela. Vou escolher o meu fecheiro de ferramentas. E vou escolher a ferramenta número 3, que no caso é uma ferramenta esférica, diâmetro 20, portanto não tem grande ciência. Estes parâmetros todos vocês já os conhecem, a tolerância, avanços rápidos e de trabalho, refrigeração, rotações, portanto, valor e direção. E temos aqui depois tipo de passagem. Vamos começar aqui por uma passagem que se chama zig-zag. E em vez de dar pela altura da crista, vou dar número de passos, ou o número de passos não, o passo das passagens. Portanto, vou dizer aqui, por exemplo, 3 mm, para não ser muito demorado. E vou aumentar aqui ligeiramente a precisão, também para tirar alguns pontos. Portanto, e simplesmente faço OK. E conseguimos calcular um programa deste género, portanto, que eu chamo até geralmente de Z constante. Podemos tentar aqui simular. Portanto, que é uma passagem em Z. Portanto, a ferramenta contorna simplesmente o programa. Portanto, é um programa bastante útil e bastante fácil de obter. Existe aqui assim agora algumas pequenas nuances que vamos corrigir. Portanto, uma delas que está aqui, portanto, estas passagens no fundo, como temos tolerância 0, eu vou pôr aqui uma tolerância ligeiramente superior, tem que ser superior ao valor que temos aqui na nossa precisão, ao erro cordal, de maneira a que as passagens fiquem acima da superfície, garantidamente. Portanto, elas supostamente agora já se vão notar. Ok, cá estão elas. Portanto, também nada de muito difícil. Depois podemos alterar este tipo de programa para algo como também uma passagem a nível Z, mas com altura de crista constante. E aqui neste caso vamos dar aqui uma altura de crista um bocadinho mais pequenina para termos aqui algum resultado visível. Portanto, vai ser um programa de contorno Z também, mas em que o programa tem a preocupação de o material que fica consoante as zonas que estamos a trabalhar ter sempre uma altura de crista constante. Portanto, a ideia vai ficar uma superfície muito suave. E podem ver aqui nestas zonas mais verticais que o programa reduz a passagem de modo a fazer exatamente essa altura de crista constante. Aqui neste caso tivemos uma questão que não é interessante, foi o facto de que ele também fez a passagem por fora. Isto tem uma maneira bastante fácil de ser eliminada, que é em termos aqui da tolerância da fronteira. Eu vou encolhê-la, vou dar, julgo que será suficiente, mas podemos tentar mandar a calcular. E, como podem ver agora, em princípio isto ficou correto, porque já eliminou as passagens exteriores. Pronto, é uma maneira de podermos trabalhar com isto. Outra maneira que podemos trabalhar com isto é podemos também agarrar e introduzir aqui um sólido, por exemplo, ou através de um contorno, como queiram. Podemos aqui introduzir, para ser fácil, para não tomar muito tempo, vou introduzir aqui sem grande cuidado, vou introduzir aqui
um sólido, qualquer coisa como isto. Vou dar-lhe aqui uma transparência também para depois podermos ver o programa. Portanto, está praticamente transparente. E agora vou fazer, portanto, o meu sólido a maquinar, esta peça está escolhida, mas vou dar como opção um segundo corpo, que no caso será este, que vai dizer qual é a zona que eu quero maquinar. Portanto, sem mais, ou pelo menos posso colocar aqui o zigue-zague, se calhar é mais simples. Portanto, vamos dar aqui um bocadinho mais de passagens. E supostamente há de criar, simplesmente apanhou aqui a parte de fora também, ok? Mas veem que automaticamente ficou limitado a esta zona. Portanto, esta questão de limitar os programas também é relativamente simples, portanto, com o auxílio de alguns elementos que possam limitar esta questão. Portanto, eu vou apagar isto, já não me interessa, portanto, já viram que isto faz aqui esta zona. Gostava de vos mostrar agora sim outros tipos que são, por exemplo, tanto o zigue-zague vimos, a altura de crista constante está à vista, com os loops, de facto, não são maquinações muito interessantes. E temos um outro tipo de maquinação que podemos usar com recurso a estas funções do combine, portanto, espiral ou zigue-zague. Eu vou usar o zigue-zague simplesmente porque é mais fácil de mostrar o zigue-zague depois em termos de simulação. E o espiral sabemos que faz, mas depois não é fácil de visualizar aqui. Portanto, zigue-zague. Eu vou dar aqui uma... posso tirar aqui a questão da tolerância, portanto aqui neste caso presumo que não seja muito importante, mas vou ignorar esta questão. Vou dar aqui uma passagem um bocadinho maior para demorar menos tempo a ver. E agora tive um problema que foi... portanto vou começar de novo, porque entretanto as coisas não estão bem escolhidas, a outra caixinha que apaguei, portanto para não estar a complicar muito o sistema, vamos recomeçar criando um novo programa, porque também de facto não demora muito. Vamos aqui dar então aqui uma tolerânciazinha acima, vamos escolher o zigue-zague combinado, passagens vamos dar então aqui 5 mm, interpolação vamos dar aqui 0.1 e vamos mandar calcular, portanto irá fazer obviamente qualquer coisa. E a expectativa é usar aqui, como podem ver, ter aqui um novo tipo de programa em que estamos a combinar o mesmo programa, um nível Z, portanto um Z constante, com um programa em espiral nas zonas planas. Portanto, isto é bastante interessante, portanto, porque permite acabar com bastante qualidade aqui algumas zonas. Vou tentar aqui simular para ver se não ocupa de facto muito tempo. Até para verem que depois a parte final está com outro tipo de passagem. Esperemos que de facto não leve aqui muito tempo a fazer esta simulação. Aqui tem alguns pontos mais. Vamos dar aqui um bocadinho de tempo ao programa para passar. Como podem ver aqui, dependendo depois do sentido, neste lado aqui fez, segundo este sentido está definido, aqui ficou nesse sentido do movimento, no fundo é onde está mais visível esta situação. Portanto está quase, aqui mais uma outra passagem, aqui tem alguns pontos mais sobre este lado, já está a passar por dentro só. Aqui um pouco mais. Já está. Ok. E vai avançar para este lado. Ok. E como podem ver, fazer um movimento completamente diferente. Cá está ela. Portanto, onde está a limpar as zonas que o outro tipo de programa não consegue limpar. Portanto, é um modo combinado bastante interessante.
Portanto, mais um tipo de maquinação. Agora, exatamente com este tipo de percurso, portanto, não vou alterar grande coisa a isto, simplesmente vou voltar àquilo que já vimos, o zigue-zague, portanto, que é expectável que fizesse aqui um contorno sobre Z. Mas vou aqui alterar duas coisas para verem aqui outra possibilidade. Vou alterar o vetor da secção. Antes de mais, vou alterar também aqui o passo. Vou dar aqui, por exemplo, 1 milímetro. Vou alterar o vetor da secção e vou-lhe dizer 1 em x. Eu vou deixar os outros a 0. E vou mandar calcular. Espero não ter sido muito apertado, com 1 milímetro. E cá está ele. Portanto, onde fazemos aqui o que eu chamo de uma cópia. Vamos tentar simular. E play. Estamos a fazer uma cópia, ou um varrimento, se assim quiserem, onde a ferramenta vai percorrer, como eu dei uma secção segundo o eixo X, portanto vai percorrer toda a peça, cá está ela, perpendicular ao eixo X, ou avançando em X, como queiram encarar isto. Este modo de programa, portanto, isto obviamente é usado normalmente com este tipo de ferramentas, ou com ferramentas que tenham raios redondos, e é usado para fazer acabamento, como é óbvio. Portanto, normalmente os operadores usam este tipo de programa. Portanto, e reparem, isto é controlável através aqui da indicação de qual é o vetor da secção. Obviamente, se fosse na direção perpendicular, colocariam 0 em x e 1 em z. Mas estava eu a dizer, normalmente os operadores gostam de usar este tipo de programa, não seguindo a direção apenas de um eixo, mas colocando um ângulo de maneira a trabalhar com dois eixos ao mesmo tempo a nível de máquina. Podemos também fazê-lo aqui, vetor da secção ou em x ou em y, e em conjugação com isso dar um valor aqui no eixo z. Portanto, eu vou dizer 45 graus, poderia obviamente ser qualquer outro valor, e é expectável que agora não fique segundo nenhum eixo em particular, mas fique com 45 graus de inclinação. E aqui está ele, a 45 graus. Podemos simular também. E play. Portanto, a ferramenta continua à direita, portanto, simplesmente está enviesada em relação àquilo que estava a fazer. Bom, e a nível de programas de acabamento, portanto, já vimos, este aqui já conhecíamos, vimos os tipos de programas, as passagens, os incrementos, obviamente já conheciam toda esta parte. Os vetores de trabalho também já tínhamos visto, portanto, permitem controlar esta situação quando estamos a fazer este tipo de programas em cópia. Portanto, num ou noutro sentido, este aqui é relativamente simples. Podemos trabalhar aqui com os limites, embora julgo que é mais fácil trabalhar com elementos auxiliares que se desenha para determinar áreas a intervir. A precisão e interpolações circulares, portanto, também para uma limpeza e para uma redução do tamanho dos softwares. E a possibilidade de rodarmos os vetores de trabalho, de maneira também a podermos trabalhar com indexação de eixos, ou neste tipo de programa de cópia podemos rodar a orientação do programa. Portanto, era isto que tinha para vos mostrar ao nível de programas de acabamento, quando estamos a falar de maquinação 3D. Espero que os exemplos tenham sido claros e estaremos à vossa disposição para qualquer dúvida que vocês tenham e que nos façam chegar.